Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Real Oficial. Eu sou Maria Musa. Eu sou o Fernando e hoje a gente vai falar sobre os maiores mitos da fotografia newborn. O que acontece que as pessoas acreditam e que é a maior mentira, o que é a maior furada. Ixi, coisa pra caramba, hein? Tem bastante coisa pra falar hoje. Você sabe que a hora que a gente definiu esse tema, assim, a importância de trazer esse tema pra conversar com a galera, eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Saci Pererê. É sério, veio folclore, veio Monteiro Lobato, veio muitas coisas assim, coisas que eu acreditava na infância, coisas que... Tem várias coisas que as pessoas acreditam que são uns mitos assim... Tem, Fernando, tem, absurdos, mano, né? tem. Mas só posso contar uma coisa, esses tempos eu tava conversando, eu não lembro com quem que era. Eu não lembro se eu tava conversando, não lembro se eu tava escrevendo. Mas, você sabe que dentro, eu não sei se você sabe disso, tá? Dentro do processo de falar assim, cara, eu vou trabalhar com a fotografia newborn, eu vou ser profissional dessa área, Sim. Existe a infância, existe a adolescência e existe a maturidade. E isso não tem absolutamente nada a ver com a idade da mulher que começa a trabalhar, ou do homem, ou da pessoa que começa a trabalhar. Existe essas três fases, assim. Eu percebi isso... obviamente na IFN, né? Com as alunas e conversa com uma, conversa com outra. Aí você vai percebendo os níveis de consciência. Sim. Acho que tudo tem a ver com a consciência da pessoa, né? Porque a pessoa entra na fotografia newborn e tem algumas coisas assim que são difundidas, são divulgadas assim que se você parar e analisar, não tem fundamento. Não, cara, não tem. Mas posso te falar uma coisa? Assim, sabe o que eu acho? De um modo geral, eu acho que existe o processo evolutivo de tudo na vida. Sim. Eu me lembro quando era criança que eu assistia Hulk na televisão e Nacional era a marca da televisão de tubo, era de madeira. Essas coisas eu não sei a idade. Eu sei. Eu lembro disso. E depois... um pouco mais pra frente, isso é minha infância, tá? Eu brincando assim com as minhas vizinhas e tal, eu lembro disso. Eu lembro que quando meu pai morreu no rancho, a gente, né, ele acabou, né, a galera acho que não sabe, eu perdi meu pai, tinha 16 anos, e ele morreu, ele infartou na água, então Sim. Ele infartou e se afogou. E aí depois todo o processo e tal, e ele ficava muito no rancho. Aí a gente foi buscar, né, teve todo aquele processo de tirar todas as coisas do rancho e tal. E eu nunca vou me esquecer, no rancho tinham 7 televisões. E acho que é coisa da geração dele. Meu pai era aqueles caras que ele usava as pulseiras de ouro, corrente de ouro, vaidoso pra caramba, fez plástica, implantou cabelo. Meu pai era o cara. Isso é da época que não existia celular, cada um tinha uma TV no quarto. Então. E aí eu me lembro dessas 7 TVs, e eu lembro que eram TV, tipo assim, e aí tinha TV no carro, tinha TV pequenininha na cozinha, tinha TV, tipo assim, em vários lugares do rancho. E por que eu tô falando da televisão? Porque eu acho que são coisas que evoluíram muito. Hoje, igual na minha casa, tem TV e eu nem assisto televisão, nem ligo televisão. Há mais de uma década que eu não assisto. Tipo, eu liguei a TV na Globo, por exemplo. E dentro do processo de consumo, dentro do objeto em si, televisão, existiu uma evolução, existiu uma cultura, né? Lembra da banheira do Gugu? Coisas que hoje em dia nem poderiam passar, mas assim, né? A patrulha aí da internet, enfim, coisas que não passariam mais em canais abertos. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu acho que existiu um desenvolvimento do objeto, televisão, existiu um desenvolvimento da cultura em relação à televisão, existiu um desenvolvimento em relação a tudo. Sim. E na fotografia newborn, eu acho que nós somos ainda muito novos no processo de fotografar recém-nascidos. Porque, por exemplo, existe uma galera que está muito presa no passado, quando se acreditava que todos os bebês faziam poses. Antes de você começar a falar sobre os mitos, assim, você tocou num ponto importante falando sobre a TV. Acontece, só fazer assim
uma metáfora aqui, o que acontece. Antigamente, a TV era o único meio de informação. E hoje, a gente tem tanta informação disponível que isso até na fotografia newborn é prejudicial. As pessoas têm acesso a tantas coisas que elas não sabem a procedência, não sabem a veracidade, se isso é verdade ou não, se é mentira ou não, se é mito ou não, e acreditam nessas coisas e acabam se limitando por conta disso. Você já parou para pensar nisso? Já, e eu acho isso ótimo. Você separa o joio do trigo. Porque, por exemplo, eu acho que tudo na vida vai ter gente que vai buscar o caminho mais fácil, tem gente que vai buscar o caminho mais difícil, tem gente que vai precisar comprar curso errado, tem gente que vai precisar acreditar em falsas promessas para evoluir. Isso não é ruim, porque eu acho que assim, é óbvio que a pessoa perde um tempo, é uma visão particular, tá? Eu acho que a pessoa perde um tempo dentro do processo como um todo, processo de desenvolvimento, mas é a forma com que o universo, eu acho, encontrou de fazer ele evoluir. Tem gente que não precisa. Eu não lembro onde que eu vi também. Alguém falou assim, eu não sei se foi você que falou para mim ou se eu li também, enfim. O homem esperto... Não, o homem sábio aprende com seus erros. O homem ultra sábio aprende com os erros dos outros. Então, assim, eu acho que vai ter gente que vai precisar passar por esse processo. E esse monte de informação, isso causa uma confusão muito grande. Eu acho que isso causa ansiedade. Eu acho que isso tira as pessoas do rumo. Mas eu acho que é o que cada um precisa passar e viver. Não dá para... De modo geral, assim, a gente não tem controle sobre as informações que estão por aí. Uhum. Mas as pessoas elas têm que escutar, não tem que acreditar em uma verdade única absoluta. Eu não sou dono da verdade absoluta, assim como você não é. Sim. A pessoa precisa buscar um contraponto e a partir dali ela chegar à conclusão, isso aqui faz sentido ou isso não faz. Exato. Buscar o que é mais, o que é verdade para ela, o que é mais relevante, entendeu? Porque tem muita coisa errada. Com ela. Só que hoje as pessoas acreditam numa coisa só e levam isso a ferro e fogo. Exato. Isso é ruim. Mas aí, Fernando, eu acho que aí é o processo que a pessoa tem. Ela precisa, as pessoas precisam passar pelo erro, elas precisam passar por esse problema, por essa frustração para aprender, porque a dor ensina muito mais que amor, de um modo geral. Agora, você tocou numa palavra importante aí. Essa questão da crença mesmo, essa questão de uma visão muito assim, né? Muito, né? Limitada. Sim. Muito... Acho que é limitada mesmo. Acho que não é limitada. As pessoas elas estão assim muito 880. Ou é corintiano ou é São Paulino. Ou é corintiano ou é palmeirense. Não existe um lado único, sabe? A pessoa precisa... Algumas coisas a pessoa precisa entender que existe tudo tem os seus dois lados da moeda e precisa parar e analisar. Achar o meio termo. Caminho do meio. Falta ponderação, falta bom senso para a pessoa parar e analisar o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que é errado. Não, mas sabe o que eu acho que falta? E aí não é, eu acho que isso não é culpa de ninguém, isso é culpa do excesso de informações. Não, as pessoas precisam parar e analisar e a partir dali ela decidir, isso faz sentido, isso não faz. Mas enfim. Massa crítica. Não, você chegou onde eu queria falar. Eu acho que falta massa crítica e eu acho que falta esse questionar. Porque, igual, por exemplo, a gente está falando de mitos. Antes de eu falar dos meus mitos, uma coisa que eu tenho muito clara, um mito que você viveu, entendeu? Eu lembro que lá no nosso começo, e eu aprendendo a fotografar, e você aprendendo a editar, e a gente super comprometido no processo. Eu me lembro que quando eu chegava com cartão e tinha que fazer uma seleção de galeria e não sei o quê, e nananã. Eu me lembro que você dava zoom 300% numa pele para tratar uma pele. E eu lembro que naquela época, intuitivamente, eu falava assim para você, mano, não é assim. Eu sei que você estava, né, fazendo a técnica e tal. E eu lembro que eu falava, né, cara, não é assim, é muita frescura, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E, na verdade, o que acontece? Existe essa... Deixa eu só concluir. Sim. Existe essa técnica, né, desse zoom do 300% e não sei o quê, e nananã. Cara, isso aí é uma realidade no mercado de publicidade. Isso aí é do mercado de beauty. Isso aí é outra realidade. O mercado de fotografia que nós trabalhamos, a vida é muito mais fácil, a vida é muito mais simples. Apesar das pessoas pensarem que é o contrário. Por que você acha? Porque o pessoal acha que o Photoshop é um bicho de 7 cabeças.
Realmente ele tem muito recurso, mas a pessoa não precisa de tudo isso para ela ter um trabalho muito bom, ter um resultado muito bom. E no meu começo, assim, só para o pessoal entender melhor o que acontecia, eu fiz vários cursos de edição em Photoshop, estudei em São Paulo, e eu tinha um nível de exigência quanto ao meu trabalho que era muito elevado, que para a nossa realidade, para fotografia de família, para fotografia newborn, é desnecessário. Então, uma coisa que você pode editar em 10 minutos, eu demorava 1 hora e meia. Exatamente. E aí, o que acontece? Era um mito, mas entende que era um processo de desenvolvimento. Processo de desenvolvimento. Que tinha que passar, teve que passar. E isso é muito comum. Talvez não com a edição, com Photoshop, as fotógrafas, mas às vezes elas se cobram demais, porque elas ficam comparando o trabalho dela, o resultado que elas entregam, ao trabalho de outras pessoas. Exatamente. E não entende que existe uma trajetória, uma jornada para ela poder evoluir ao longo desse caminho e ir melhorando pouco a pouco. Não existe ninguém ficar bom do dia para a noite. Isso é um processo assim lento, é gradual. Mas a hora que a pessoa perceber, ela vira a chave e ela está muito boa. Mas tem que ter essa disciplina de estar praticando dia a dia. E essa consciência que se trata de um desenvolvimento. A gente está falando de adquirir habilidades das quais no começo você vai ser muito ruim. Sim. E conforme você vai praticando, você vai ficar boa. É igual dirigir. Sim. É igual as pessoas falam. É workshop presencial para newborn. Cara, isso é uma piada de mau gosto, na minha opinião. Absurda. É jogar dinheiro fora. E eu sei que isso é a coisa mais contraintuitiva então, que as pessoas estão acostumadas a falar. Já entramos no mito. Primeiro mito, então. Para aprender newborn, eu preciso fazer workshop presencial. Não. O que você tem a dizer sobre isso? Não, presta atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Todos nós, eu, você e a galera que está ouvindo a gente, nós adquirimos memória de duas maneiras. Porque a gente tem a memória de curto prazo e a gente tem a memória de longo prazo. Sim. E aí, o que acontece? Sei lá, o que eu jantei há 3 dias atrás ficou na minha memória de curto prazo. E aí, ela fez assim, ó. Desapareceu. Sim. Agora, a senha do banco, que todo dia eu digito, ou aquele caminho que eu faço do trajeto de casa, que toda vez eu passo, eu estou fortalecendo essa informação. Eu estou levando ela para a minha memória de longo prazo. E isso não sou eu que falo, isso aí é ciência. Isso aí, um psicólogo alemão chamado Ebbinghaus já fez um experimento. Esse experimento já foi replicado agora no século XX, XXI, não lembro. E, cara, os resultados permanecem os mesmos. Depois que você tem acesso a uma informação, a um conhecimento, 24 horas depois, presta atenção nisso que é muito louco. Você não lembra isso mais. Não, você lembra no máximo 33%. E, cara, as pessoas, elas acham que aprender fotografia newborn é ir ter um workshop presencial. E no workshop presencial, cara, eu já tive experiências horrorosas no workshop presencial. Uma vez eu me senti uma idiota. Desculpa a palavra, sinceridade, assim, cara. Porque eu paguei uma fortuna, eu paguei caro. Eu não paguei barato, não. Eu botei uma grana ali para mim fazer um workshop presencial que eu tinha que fazer, que eu tinha que assistir a aula sentada no chão. E eu não estava sentada no chão porque a prática exigia. Eu estava sentada no chão porque a estrutura era ridícula. Uma sala de 3x3 com 8 pessoas para fazer um workshop presencial. Dá licença. Mas eu acho assim, eu acho que são coisas que hoje em dia as pessoas daqui para frente não vão aceitar mais, porque é incoerente, entendeu? Na época, e eu me senti muito tonta, que eu falei, cara, tem certeza... Sabe, o oitinho começou a não fechar. Eu falei, você tem certeza, Maria, que isso... Deixa eu concluir. Você tem certeza que isso aqui está certo? Você tem certeza? E aí, até aí, tudo bem, isso passou. Eu falei, acho que eu sou virginiana, eu sou muito chata. Sim. Então, não deve ter... Não posso levar minha opinião em consideração. Mas porque aí... tem outras coisas que acontecem. Teve um outro caso não, deixa eu concluir, Fernando. Aí, passou-se o tempo, porque assim, nós estamos falando de mito. Chegou na hora de eu fotografar o bebê, chegou na hora... Você acha que eu lembrava de alguma coisa? Não Capaz! Você não lembra. Você não lembra. Então, assim... A pessoa está naquele nível de empolgação que ela chega lá, ela só faz o clique e vai embora. E acha que aprendeu. Não, mas... E aí o que acontece? Tem um outro fator também. Porque normalmente você vai fazer um workshop presencial com um profissional do qual você minimamente admira ou minimamente gosta. E nós somos seres humanos, somos seres sociais. É óbvio que você fica feliz em encontrar uma pessoa, em conhecer uma pessoa, em fazer uma foto com uma pessoa. É normal, é do comportamento. Sim. E aí o que acontece? Você cria a sensação, a memória daquele momento, tipo, que legal e tal, mas a hora do resultado vir lá no campo de batalha, tu não lembra de nada. Eu não lembro de absolutamente nada.
Assim, é muito louco isso. E aí você vai ver o preço no workshop presencial, que você gasta aí 7, 8 mil reais, dependendo de onde você está, para você fazer um curso desse, que você não vai lembrar. Não lembro, não recordo. Você não recorda. Então, assim, eu acho que é um dos mitos absurdos, assim, do mercado. É uma piada de mau gosto, assim, na minha opinião. Nessa questão que você falou da memória de curto prazo... Você não vai lembrar. Você não lembra. Não lembra. Deixa eu só fazer. A galera, o processo de aprendizado, de retenção, para você aprender, você tem que estudar, pôr em prática. Na hora que você vai colocar em prática, vai surgir as dúvidas, vai surgir as dificuldades. E você tem que ter para quem perguntar. Você tem que voltar para perguntar e você tem que rever o conteúdo para você identificar onde você está errando. Exatamente. Para poder corrigir o rumo daquilo que você faz, em qualquer coisa, não é só na fotografia. Sim, mas esse experimento não foi feito sobre fotografia, esse experimento foi feito sobre tudo. Então, mas isso aí trazendo para o nosso caso prático, que as pessoas acreditam, vou fazer um workshop presencial porque fulano de tal é muito bom. Sim, ou porque eu vi Beltrando fazendo. Cara, e aí a verdade é uma só. Só que a pessoa não vai descobrir isso aí na hora. Você sabe quando ela vai descobrir isso daí? Quando ela começar a investir uma grana no newborn, porque ela investe uma, ela investe duas, ela compra própria, ela faz isso, ela faz aquilo, e a foto dela é uma porcaria. Sim. E ela não vende. E aí ela pega o bebê de Iraia. Para quem não conhece, bebê de Iraia é o bebê que não dorme. Então peraí que é a realidade. Antes de entrar no... Não, deixa eu concluir, Fernando. Caramba. Você já vai entrar outro mito. Não vou entrar. Deixa eu concluir. O que acontece? A pessoa, ela chega na hora da prática ali do vamos ver, não sei o quê, ela não vende. E aí isso vira uma frustração, porque ela investiu, ela vira um peso na família dela, ela vira vergonha para a família dela. Ela não tem coragem de olhar na cara do marido dela se ela for casada, porque de tanto que ela já pediu, porque ela pediu câmera, ela pediu não sei o quê, ela não sei o quê, e essa história não rende, entendeu? E aí, depois de um determinado tempo, depois de uma determinada jornada e tal, que a ficha vai cair, que ela fala... Depois de um tempo, que ela fala, caraca, eu não aprendi. Sim, e às vezes já tá. Só que nisso a fila tá andando, porque a galera tá aguardando que newborn, você tem que aprender com repetição, é online. Sim. Você tem que assistir, né? Depois da pandemia, depois que surgiu aí o EAD, essa ensino online, a dinâmica mudou. A fila anda. Mudou. As pessoas estão começando a perceber que o processo não precisa não ser necessariamente presencial. Às vezes o online... com as suas vantagens e desvantagens, nesse caso é muito mais prático, muito mais vantajoso do que você fazer uma prática isolada, um curso isolado, que você não vai sobrar nada depois, você vai gastar uma grana. É caça-níquel, cara, é caça-níquel. Na minha opinião, é caça-níquel. Vai gastar uma grana entre o curso, entre a hospedagem, entre a passagem, entre nananana. Agora, não, deixa eu só fazer uma observação. Quando eu acho que isso não é um caça-níquel, se você for para um workshop presencial e tiver uma pessoa filmando, pelo menos 2 câmeras, porque você precisa ver de 2 ângulos diferentes, você tem acesso a essa gravação e você tenha no seu contrato que você comprou esse workshop presencial, que você vai ter suporte por 1 ano. Sim. E o suporte vai ser feito, e as informações claras. Aí eu acho que vale a pena. Aí eu acho legal pra caramba. Tipo assim, beleza, fiz workshop. Tudo bem, mas aí eu acho que faz sentido. Agora, você ir confiar na tua memória, esquece. Assim como, pra mim, as pessoas... Esse negócio de workshop, assim, foi por um caminho, assim, equivocado, né? Eu acho que o workshop é legal, assim, quando você... Já é bom, você já tem um nível de intermediário para avançado, você fala assim, quero aprender determinada coisa específica, daí você vai para isso, mas a realidade é que as pessoas não fazem isso, e você chega no workshop presencial, um caso que aconteceu com você. Vou fazer um workshop presencial com um cara gringo, um cara muito bom, daí chega lá, tem pessoas de todos os níveis diferentes, a pessoa me pergunta coisa básica, elementar, que não devia estar perguntando no workshop. Não, só pra galera... O cara tem que parar tudo para explicar uma coisa assim, básica, elementar. Só pra galera entender, cara, um workshop assim... em libras, libra e euro, não lembro, muito caro. E aí, beleza, você está lá fazendo workshop e interessadíssima nas técnicas. E aí porque assim, as pessoas que promovem esse workshop, elas têm um custo fixo que precisa bancar e precisa vender para qualquer pessoa, porque tem que vender. Ela tem que pagar. Ela tem que pagar o palestrante, o professor, tudo, e ela tem que vender, ela precisa fechar a turma. Em determinado momento, o cara teve que, inúmeras vezes, mas essa eu nunca vou esquecer, o cara teve que parar de ensinar a técnica avançada que ele estava ensinando, porque ele precisou explicar um dos absurdos, assim, o que era um modificador, que era um softbox. Sim. Vai cagar. Tipo assim, cara, não tem... Você tá ali para fazer um curso aí de 8, 10, 12 horas, aí o cara perde aí meia hora, 40 minutos, ficar explicando uma coisa básica, não? Exato. Cara, não tem sentido, não tem sentido. É igual o workshop que você vai, no final a pessoa fica vendendo serviço e produtos de outros, é absurdo, é piada. Mas assim, eu acho que, eu tenho consciência que esse papo que a gente tá rolando aqui, muita gente não vai entender.
Não vai, Não pessoa vai. precisa acompanhar, a pessoa talvez precisa... voltar depois aqui Exatamente. e assistir de novo, porque talvez para ela não faça sentido agora. Não vai fazer mas sentido, não vai fazer dependendo sentido. assim do teu nível de consciência da fase que você está vivendo, vai fazer muito sentido tudo que a gente fala aqui. Porque você tocou num ponto, eu vou entrar já no segundo mito. A pessoa vai lá, faz o workshop presencial, se depara com uma situação que não é a realidade em 99% dos casos, e aí, depois ela não consegue vender ensaio e acaba se dando conta que ela já investiu uma grana e está prestes a quebrar, ou quando ela começa a vender, ela vai se dar conta de que a realidade que ela viu nesse workshop presencial não rola, que entra no segundo mito, porque as pessoas acreditam que os bebês dormem em todos os ensaios. Isso acontece na prática? Fernando, não, cara. Eu adoraria falar assim para as pessoas, eu adoraria chegar e falar assim, olha, é a idade, ou é a chupeta, ou isso, é aquilo. Cara, a verdade, a maior verdade da vida é a habilidade, é o desenvolvimento das suas habilidades que contam. Sim. Né? O quanto tu tá desenvolvida nas habilidades e a personalidade do recém-nascido. Fato. Já fotografei os extremos, assim, né? Já fotografei, sei lá, bebê com fratura de clavícula. A filha de dependente químico. Na fase de bebê modelo. Sim, não, mas assim, para você entender o rendimento do ensaio, já fotografei com fratura de clavícula em que houve posicionamento. Assim como o bebê novinho que não... Só um adendo, porque a gente tem vários ouvidos aqui nos ouvindo e vários olhos. Quando eu digo houve posicionamento, eu quero dizer o seguinte, um lado que está fraturado você não mexe, então existem algumas coisas que você consegue fazer desde que você não mexe com esse lado. Então, só para ficar claro. Já existiu gêmeos de 30 dias que chegaram no estúdio e os dois fizeram tudo. Já existiu bebê de 45, 50 dias que fez 3 poses no ensaio. A filha da Cap. Sim. Malu. A Malu fez 3. Tava com quase... Não, Ana Clara. Não. Você está confundindo os nomes. Não. Da Bruna, tô falando. A Malu da Bruna. Tinha lá quase 3 meses, praticamente, e fez bundinha, fez bracinho, acho que fez ladinho também, entendeu? Mas isso é do bebê, não é... Exatamente, mas já fotografei bebês de 7 dias. Quantos bebês já não fotografei ao vivo nessa vida, na internet? Bebês que chegam com 10 dias, 7 dias, e que às vezes não fazem absolutamente nada. O que você tem que falar para as pessoas que acreditam nisso? Que o bebê tem que dormir no ensaio para poder fazer o ensaio newborn? Fernando, eu acho que quando nós éramos crianças, eu me lembro de ter brincado de boneca, porque assim, eu nasci com diferença de 16 anos para as minhas irmãs. Então, eu fui tia muito cedo, porque a Leila, a minha irmã mais velha, casou com o primeiro namorado com 19 anos. Então, a Leila casou com 19, alguns anos depois nasceu o Vinícius. Então, eu fui tia com 7 anos de idade. E o Vinícius usou meu berço. O berço que era meu. Então, tinha lá na minha casa o meu berço, tinha algumas 2, 3 roupinhas que eu tinha usado quando era bebê e tinha um coeiro. Eu nasci em 78, eu fui um bebê que eu fiquei no coeiro. Hoje em dia as técnicas mudaram, hoje em dia as coisas evoluíram e não é mais assim. Então, eu acho que eu não tenho embasamento científico para falar disso, nem é meu papel, mas eu tenho uma impressão, com base no campo de batalha, de que nós temos cada vez mais bebês mais desenvolvidos, mais espertos, mais isso, mais aquilo. O bebê aquela moça, a Monique. Tá. O Pedro da Monique. Cara, o Pedro da Monique, quando chegou para fazer fotos, ele zerou o jogo, cara. Aquele menino zerou o jogo. Foi absurdo o ensaio dele, porque ele era extremamente esperto em alguns reflexos dele, principalmente, e as histórias e os vídeos que eu vi dele na UTI, que a avó fez, não tinha idade para virar e estava virando na UTI, né? Acho que ele teve icterícia, se eu não me engano, Pedro. Foi icterícia. Ele estava virando na UTI, ele estava com a cabeça muito sustentada e levantada na UTI, em período de fazer fototerapia. Só que assim, nós não estamos falando uma conversa. Eu vi o vídeo, a mãe é médica, ela é dermato. Quer dizer, eu não estou contando uma história de
uma lenda. Eu tô falando de pessoas instruídas. Então, assim, eu não tenho muito como explicar isso. Agora eu tenho como falar da minha vivência. Eu acho que os bebês estão cada vez mais desenvolvidos. E eu vou te falar uma coisa. Nem todos dormem, nem todos fazem poses. É uma loteria. Isso é uma loteria, cara. E aí é que entra a maior sacada da vida. A maior sacada da vida. Por quê? Uma coisa é fato, você pode ir lá. Você pode fazer a pose perfeita, tecnicamente maravilhosa, com os parâmetros da pose correto, com o ajuste fino da pose correto, com o ângulo perfeito, enquadramento perfeito, composição acima da média, luz tudo certinha e tal. E tu pode fazer uma foto desse bebê com os olhos abertos, fazendo assim, posição do giraia, praticamente. Se a mãe tiver, estatisticamente, na Adora, se a mãe tiver que escolher entre uma foto do bebê acordado, uma foto de expressão do recém-nascido e uma foto de posicionamento, ela vai ficar com a foto da expressão. Que acontece o seguinte... Você pessoas... sabe disso melhor do que eu, você trata as fotos. A gente acompanha assim, as fotos e a escolha das fotos. A gente vê que, estatisticamente, as pessoas escolhem muitas fotos de expressão, de detalhes, fotos em família. Que não tem... Que no... Como é que eu posso dizer? Que no conceito geral das pessoas, que na cabeça das fotógrafas, elas acreditam que só quem vão tá na vender adolescência, quem tá na infância do newborn, sim. A galera que tá na infância acha que é só a maior pose. parte das pessoas, não estou falando que é todo mundo, mas as pessoas acreditam que eu só vou vender, só vou ter um trabalho muito bom se o bebê tiver pousado, se ele fizer pose, se ele fizer dormir. Sapinho. Exatamente. Acontece. Quantos ensaios, por exemplo, só o pessoal ter noção assim, que você às vezes foi lá, tirou leite de pedra para conseguir fazer um sapinho, subiu essa seleção para a pessoa e a pessoa não comprou. Não quis. Ela não quis. As pessoas assim, elas... Entre uma foto de família, que não tinha toda essa técnica, que eu me matei por trás para conseguir, com toda a paciência e carinho do mundo, tirando realmente leite de pedra ali. E a pessoa escolheu uma foto que, de repente, tinha os 2 filhos e ela nem estava tão boa assim. Só para ficar claro para as pessoas, não estou falando que você vai deixar de dar o seu melhor, vai tentar buscar o máximo durante o ensaio, mas as pessoas, elas superestimam algumas coisas. Exatamente. E deixam de dar valor para algumas que são muito mais assim, relevantes, tem muito mais valor para a família do que às vezes uma pose. E aí que entra a história da televisão que eu estava conversando com você no começo. Sim. Porque é o seguinte, eu acho que as poses no newborn, elas são lindas, eu adoro quando o bebê permite, eu amo fazer, eu sou apaixonada por esse tipo de fotografia, só que eu sou muito realista. Deu. Aí, a hora que você vem para a vida real, para o campo de batalha, o que é que acontece? A maior verdade do planeta, com essa parada de fotografia newborn, é que as poses é uma das 5 categorias de fotografia newborn. Sim. E aí a pessoa fica só pose. Cara, acorda. A vida real não é assim. E ela acredita nisso. Ela vai para o ensaio, ela não consegue fazer. Porque o bebê não dorme. Ela acaba se frustrando, ela se sente impotente, se sente incapaz e ela desanima, sabe? Vou desistir, sabe? E começa a vender acompanhamento de R$80. Começa a vender acompanhamento de R$50, R$80. Exato, por uma frustração. E deixa assim, o melhor mercado de fotografia de família. Por conta assim, de uma crença assim, de uma limitante mas que precisa fazer pose o tempo todo. Eu acho que é uma crença limitante, mas eu não acho que é só uma crença limitante. Eu acho que é uma mentalidade atrasada. Lembra do desenvolvimento da televisão lá e tal? A televisão evoluiu. Mas é uma boa notícia nisso aí. Para quem tá preso nesse mito ainda, nessa crença aí, se ela ver isso aqui, ela vai ter oportunidade de se libertar dessa crença e deixar de acreditar nisso. Sim. Mesma coisa. Só que uma coisa precisa ficar claro. Muito claro, inclusive, porque aí é uma linha muito tênue, tá? Não é pura e simplesmente falar assim, não confundam, né? E deixa eu concluir. Sim. Não confundam. Então quer dizer que se eu pegar o bebê e fazer umas fotinhas dele acordado, eu estou fazendo foto newborn? Não. Precisa ter método, precisa ter técnica, precisa saber dosar e limitar os 5 tipos de fotografia que você faz durante o ensaio, onde a pose é só uma delas, e precisa ter método e técnica para transformar essa salada bruta num prato bonito. O que é o prato bonito? É uma galeria que vende. Sim. Você tem que saber. E aí o que acontece? Não é, porque senão a pessoa fala assim, então quer dizer que eu estou cansada às vezes de ver
fotos na internet, por exemplo, que eu acho assim, eu particularmente, eu já cometi esse erro, né? E eu acho horroroso. Porque uma coisa é fato, se o bebê está acordado, nós temos olhos abertos, nós temos expressões, a gente tem uma série de coisas para explorar, e aí vai da técnica que você desenvolve. Igual, por exemplo, tem algumas fotos de contraluz que eu amo fazer com o bebê acordado e que só é possível se ele estiver acordado. Sim. Fato. O que não quer dizer que eu não vou usar outras fotos de contraluz. Mas o que isso aí quer dizer na prática em si? Que você tem que saber o método, tem que saber como fazer, tem que entender a filosofia de trabalho. E não por simplesmente fazer igual eu fiz no meu começo, porque o bebê ficava acordado, sabe o que eu fazia? Eu jogava um wrap por cima. Eu colocava uma touquinha, às vezes, e jogava um wrap por cima. Uhum. E a coisa, e assim, é feio, é pobre, não vende, não valoriza. Então, isso também precisa ficar claro, porque senão vai achar, é só colocar lá e não sei. Não é. Tem o ângulo certo, tem a técnica certa. Na verdade, a pessoa precisa dominar a técnica correta, porque é mais ou menos igual cozinhar. Não adianta você achar que você vai fazer uma feijoada, sendo que você tem uma picanha, uma peça de picanha na mão. Você, no caso do newborn, você tem que aprender a trabalhar com o ingrediente que você tem disponível. O ingrediente principal, o que é? É o bebê. Ele que vai determinar o que você vai fazer ou não. Exatamente. No ensaio. Se ele está acordado, é uma coisa. Se ele não está acordado, é outra coisa. Se ele te permite fazer pose, é uma coisa. Né? A pessoa precisa ter esse domínio para, a partir dali, ela poder, pelo menos na minha visão, determinar o que ela vai fazer no ensaio ou não. Sim. E aí, a partir do que o bebê permite, você adequa ao ensaio e usa a técnica correta. Só a título de informação, quando o bebê está nessa situação, o nome da técnica que você usa é gangorra. Você usa a técnica da gangorra, entendeu? E ali você faz fotos que ficam espetaculares. Sim. Mas aí, tem uma outra coisa assim, surgiu até lembrei aqui agora. E tem várias pessoas que acreditam que se o bebê não fazer poses, os pais não vão gostar do ensaio. Como é que você vê essa questão e o que você teria a dizer para as pessoas que querem nisso? Eu acho que quando você tem esse sentimento ou essa sensação, você tem um problema que não é esse. Esse não é o seu problema, esse é o que você acha que é o seu problema. Quando você passa por essa sensação ou essa situação, tu tem um problema gigante na base. Base, explica o pessoal o que é a base. Você tem um problema gigante na base. Isso é mais ou menos como você correr o risco. Vou facilitar as coisas. Não tem como, enquanto profissional de fotografia ou profissional de qualquer coisa, seja uma confeiteira, seja uma maquiadora, seja um médico, seja um empresário, não tem como, dentro de um conjunto de ações e éticas profissionais, você, advogado, você prometer algo para alguém que você não sabe se vai cumprir. A discussão começa por aí, o papo começa por aí. Não tem como o Burger King colocar uma fotografia de um sorvete lá que ele não sabe se ele vai ter máquinas o suficientes para vender para todos os franqueados. Não tem como você prometer que você vai, sei lá, fazer um bolo de casamento de 8 andares se você não sabe fazer, ou se você ainda não aprendeu a fazer. É a mesma coisa. Não tem como você, enquanto uma profissional, prometer poses para os pais. Mas isso é falta dela. Isso aí é problema de base. Isso aí é problema de cultura trabalhar no negócio. A base dela, isso aí é problema de falta de informação. Gerar consciência, passar essa informação. Exatamente. Porque as mães, realmente, algumas, assim, têm uma expectativa gigantesca. Mas as minhas clientes também têm. Você acha que elas não têm? Sim, mas ela precisa ter consciência de que, vou tentar. Exatamente. Desde que o bebê permita. Você nunca vai expor ele a uma situação de desconforto. Por causa de uma fotografia, capaz. Por conta de uma fotografia, concorda comigo? Não, não pode. Até porque é um ser humano, não é um boneco que você vai lá. Exatamente. E faz o que quiser. E aí eu acho que entra essa falta de massa crítica. Porque, por exemplo, Fernando, para e analisa comigo. Tudo bem que Francisco e Ana Laura têm 17 e 13 anos. Mas
Vamos tentar fazer um túnel do tempo. Tu ia gostar de submeter o seu bebê, né, o seu filho, sua filha, a uma experiência da qual provocasse qualquer tipo de desconforto? De jeito nenhum. Nunca. Já basta a vacina. Já basta a vacina que... Quando você vai dar vacina na perninha do bebê, enfim, né? Você fala, ai, que dó, não sei o quê. Cara, não tem sentido esse pensamento. E aí as pessoas ficam presas nesses mitos, tipo assim, que eu preciso... Cara, o que eu acho que a pessoa tem que fazer é ela ter o comprometimento com a qualidade, ela tem que ter o comprometimento com a sensação de sair do ensaio. Eu falei assim, dei 300% do que eu podia. Uhum. E aí, então, perceba que o problema não está no fato da mãe não gostar ou da mãe querer, porque as minhas clientes também querem. Você acha que elas não querem? Elas querem sapinho. Elas chegam aqui, elas querem, o bebê tá, sei lá, virado na cólica e elas querem. Mas no decorrer do processo, como é tudo muito transparente, se não tiver, não tem problema. E aí tem uma outra coisa também, que eu acho que acontece. Porque esse problema, ele gera um outro problema. Uhum. Porque aí a gente, de um lado... Tem a mãe tal, que gostaria, não sei o quê. E aí a gente tem algumas fotógrafas que elas ficam frustradas. Sim. Elas ficam frustradas porque elas tentaram... E eu acho que isso é uma coisa tão injusta com as fotógrafas. Eu acho que isso é uma coisa tão injusta com a pessoa. Porque, Fernando, como que eu vou ficar frustrada? Por exemplo, eu queria... a gente estava falando do Pedro, da Monique, né? Sim. Cara, um moleque lindo... extremamente esperto, assim, sabe? Eles super queridos. E como que eu, Maria, posso me dar ao luxo de sair frustrada desse ensaio? Porque, de repente, eu queria ter feito uma pose do sapinho com ele. Quer. Mas é justo? Não. Tem sentido? Não tem. Não tem nenhum sentido, cara. Não tem. Eu acho que a pessoa tem que ficar frustrada quando sobe o preço da viagem e ela ia comprar. Tipo assim, eu vou comprar a viagem hoje. Ia comprar amanhã e subiu e perdeu o dólar. Aí a pessoa tem que ficar frustrada e fala assim, comeu bronha. Agora, numa situação como essa, não tem o que fazer. E aí a gente começa, tudo volta para aquela história do o jardim da infância, a adolescência e a maturidade. Só que esse tipo de sentimento a pessoa ela encontra quando na maturidade, quando ela já entende o processo e ela entende que ela está fazendo ali o registro dos primeiros dias da pessoa mais importante do mundo, que é o bebê, e ela se liberta dessas situações, porque é uma experiência, entendeu? Para o bebê também, principalmente. Sim, daí continuando aí nos mitos do decorrer do ensaio, e as pessoas que acreditam que o bebê tem que usar chupeta no ensaio para poder ter um ensaio newborn bem sucedido. Fernando, a chupeta ela sempre vai ser um assunto polêmico no último, porque o que mais tem é papagaio de pirata por aí. Assim como tem pessoas que são super a favor, tem pessoas que são super contra. E o que acontece? A chupeta, ela realmente, em alguns momentos, ela é um grande facilitador. Sim. Porque o bebê suga, relaxa, libera endorfina, você consegue fazer. Em alguns momentos de bebês com reflexo de sucção extremo, realmente você precisa do uso da chupeta. Só que alguns bebês não vão ter. E aí fica aquela pergunta, e como que você resolve isso? Eu faço o que o bebê permite. Sim. Não é meu papel ter chupeta no estúdio para a mãe. Não é meu papel induzir a mãe. Não é meu papel. Eu levantei essa questão porque é o seguinte, tem pessoas que acreditam que... eu acho que isso é muito... Eu já acreditei nisso. É polêmico. A gente não é tema desse podcast aqui, porque tem polêmica de amamentação. Não cabe a gente entrar no mérito dessa questão. Mas tem algumas pessoas que creem que se o bebê talvez usasse chupeta, teria um ensaio melhor ou não. O bebê faria mais coisas ou não. Em algumas situações, sim. Mas isso é verdade. Mas como lidar com a situação? Que tem gente que fica frustrada, por exemplo, não posso usar chupeta com o bebê. E aí? Paciência. Eu não tenho o que fazer. Uma coisa precisa ficar claro. Em alguns momentos, realmente, a chupeta vai ajudar. Em alguns momentos, a chupeta realmente você teria tido mais poses. Uhum. Em alguns momentos, se você tivesse usado a chupeta, realmente, para sanar aquela necessidade de sucção do bebê, você teria tido resultado com algumas fotos diferentes. Isso é certo. Fato. Uhum. Só que é o seguinte, é uma coisa que compete a mim? É uma decisão que compete a mim? Não. Você não vai entrar em polêmica com a mãe, vai... Não. É simples. É uma coisa que compete a mim, sim ou não? Não é. Não é. É uma decisão da qual eu preciso participar ou opinar?
Não, você não está ali Ponto final. para decidir nada. Você é um prestador de serviço. Exatamente, eu sou um prestador de serviço. Que vai trabalhar de acordo com a condição que o bebê permitida. permitiu. Mas eu também queria ter feito. Não deu, paciência. Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Não tem o que eu fazer. Agora, se a mãe... E eu acho que é muito complicado, inclusive, nessa parte, porque, assim, a mãe, durante o ensaio, ela está emocionalmente envolvida ali. Sim. E aí é uma questão minha, tá? Maria, eu não me sinto à vontade para sugerir o uso de chupeta. Tanto que eu nem tenho no estúdio. E eu acho que ninguém tem que ter, na minha opinião. A minha opinião. Eu não me sinto à vontade. É uma decisão que compete à mãe, né? A mãe já vai chegar... Exato. Ela já passou aí a gestação toda, os 9 meses, aí decidindo... o que ela ia fazer ou não. O que ia fazer em relação à amamentação ou não. Se ia fazer uso da chupeta ou não. E... ela já tem a decisão dela formada. Não cabe a você induzir ou não tomar uma decisão que... Não, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar com outras coisas, não com isso. Sim. Entendeu? Com a temperatura do ensaio, com as coisas com a logística, enfim, eu tenho que me preocupar com outras coisas, não tenho que me preocupar com isso. Só que, assim, essa é uma realidade e vai acontecer. Só que, assim, eu acho que o mito não está em achar que com chupeta vai ser mais fácil, porque realmente em alguns momentos vai ser. Eu acho que o mito está em achar que você precisa se preocupar com essa decisão. Cara, eu deixei de perguntar e de me preocupar com isso já faz um bom tempo. Já faz um bom tempo mesmo, cara. Um bom tempo, assim, que eu deixei eu nem estou muito preocupada com isso mais. Já faz um tempo. Agora, deixa eu só dar uma dica para o pessoal. Como que eu lido com essa necessidade de sucção? Porque às vezes o bebê realmente tem essa necessidade de sucção. Antes da pandemia, existia uma técnica que o pessoal fazia com luva. Luva cirúrgica. Em hospital e tal. Né? Antes da pandemia, eu usava essa técnica. Hoje eu já não uso mais. Hoje, se o bebê precisa sugar e a situação está insustentável, que ele está virando, está complicado, ele vai chupetar no peito da mãe. Sim. E esse tempo é deduzido do ensaio. Simples assim, velho. De modo geral, para concluir assim, a partir do momento que você tem o conhecimento, você tem o domínio da técnica, antes do ensaio, você já tem informações sobre o bebê, sobre a personalidade, sobre desde informações básicas como altura e peso, amamentação, o comportamento dele. Personalidade você vai saber na hora, porque as mães... Então, daí chega no momento do ensaio, você tem uma conversa com a mãe, você já tem assim, informações assim, suficientes para poder começar um ensaio. E a partir dali você vai determinar o que você vai fazer ou não. Exatamente, mas sem esse peso. Eu não tenho que me preocupar com isso. Isso não é um problema meu. Sim, mas as pessoas carregam assim, uma carga muito grande, assim, como se elas fossem... Super-homem, né? Fosse um super-homem, fosse a Mulher Maravilha e fossem resolver tudo. Igual, ou não. E se não resolver, ela é incapaz. Não, é uma cultura... Cara, é uma cultura muito errada. E uma outra coisa também, às vezes a pessoa fala, mas e se o bebê tiver dor, não sei o quê. Mano, se tu tá com dor, o que você faz, Fernando? Sim, esse é um outro ponto, um outro mito. Não incomoda o bebê, sabe como é que faz? Não, deixa eu só concluir essa parte aí. Se tá com dor, o que você faz? Você remédio. Eu, Maria, sou remédio para recém-nascido? Não, eu tenho técnicas que acalmam, tenho técnicas que induzem ao sono, tenho todo um conhecimento ali utilizado a favor do ensaio, do conforto e do relaxamento do bebê. Ponto final. Vai funcionar em alguns momentos? Vai. Sim, em outros, não vai. E aí, o que você vai fazer? Isso aí é uma questão da mãe. É a mãe que tem que medicar, é a mãe que tem que ver se tem medicação ou não, e aí você tem que ver se você consegue prosseguir, se você remarca, entendeu? Porque às vezes eu vejo as pessoas querendo... uns absurdos, assim, e eu já fiz isso, viu? Eu posso falar com toda essa naturalidade, porque eu já errei nisso. Sim. Nessas lendas de achar que... Nossa, eu lembro no meu começo, quase que eu achei que eu tinha que fazer medicina para fotografar recém-nascido. Cara, acorda, eu acho que você tem que ter um mínimo de conhecimento, obviamente, em relação a isso. E saber o limite, como lidar e ter alguns conhecimentos, sim, sobre fisiologia, sobre o comportamento do recém-nascido e tal. Mas uma coisa tem que ficar claro para a galera que está ouvindo a gente aqui. A fotografia newborn é um conjunto de ações repetitivas e limitadas. De novo, é um conjunto de ações repetitivas e limitadas. Um ensaio de 12 meses não é um conjunto de ações repetitivas e limitadas. É totalmente diferente. Não? Um casamento não é, embora os protocolos sejam praticamente os mesmos, não é. E aí, quando você enxerga e entende isso, fica muito mais fácil.
Sim, e um último mito para a gente encerrar esse episódio de hoje. O que você tem para falar para as pessoas que acreditam que o ensaio newborn tem que ser realizado com até 15 dias de vida do bebê? Mito ou verdade? Fernando, essa resposta ela tem que ser dividida em 3 respostas. Então vamos lá. Diferentes. Quem está na maturidade do negócio... Desculpa. Saúde. Quem está na maturidade do negócio já sabe que dá para fazer. Sim. Quem está na infância do negócio precisa passar pela experiência de fotografar o mais novo, o mais velho e tudo mais. Quem está adquirindo já as habilidades, né? No treino das habilidades, está ali na adolescência e está naquela fase de começar a vender ou já estar vendendo, depende muito do perfil. Ela não pode sair aos 4 cantos falando: olha, com 30 dias fez o pose. Igual essa bebê, a Malu, da Bruna. Quando isso aconteceu, você acha que eu fui lá nas redes sociais falar: olha, de modo algum, fiz um ensaio newborn com 90 dias? Então, existe o pensar sobre esse ponto de vista e existe o agir estratégico. Porque muito disso vai depender do quê? Do bebê. Vai depender da personalidade. É óbvio que um bebê mais velho... tende a ser mais difícil que o mais novinho. Não, então depende. É pela idade. Não. Se for analisar assim fisiologicamente, ele tende a ser mais difícil. Vai estar com as perninhas mais fortalecidas, não vai estar mais tão molinho, às vezes não dorme aquele sonão profundo e tal. Mas isso não é garantia de nada. Exatamente, você chegou onde eu queria falar. Não é garantia de nada. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que... Eu acho que isso é uma coisa do newborn que a gente tem que manter. Eu acho que isso é uma fala e uma cultura que a gente deve preservar, sim. Que a gente trabalha aí até os 15 dias de vida e tal, mas a gente tem que ter a consciência de que se aparecer um bebê mais velho, né, você vai ali usar outros métodos, tanto para vender, tanto para fazer a gestão da expectativa do cliente em relação àquilo. É que se você começa a propagar essa informação, esse é um ensaio newborn de 30 dias, vai aparecer pessoas com um bebê de 30, 45, 60 dias, 90 dias, querendo a expectativa de fazer um ensaio newborn, que não é newborn, é um ensaio de acompanhamento, mas que a pessoa tem expectativa de fazer um newborn. Você sabe que é muito mais difícil, dependendo da idade, você conseguir fazer determinadas coisas do que com o bebê mais novinho, que não é garantia de nada, não. Não é. Então, eu acho que tem que ter o modo de entender, o modo de pensar e o modo de agir em relação a toda essa situação, sobre esse ponto de vista, com o trabalho mesmo, com o desenvolvimento das habilidades. Agora, não dá também para a pessoa ser muito xiita. Fogo, pau é pau. Xiita? Explica o pessoal entender melhor. Você falava que eu era xiita. Você fala que às vezes eu sou meio xiita, assim. Defina você, xiita, vai. Xiita, no meu ponto de vista, é você ser radical, acreditar numa coisa só e levar aquilo a ferro e fogo. Exatamente, a ferro e fogo. Eu acho que tem que ir vivendo, eu acho que tem que ir passando por experiências, eu acho que quem está começando, quem vai começar, tem que se submeter a fotografar bebê mais velho, sim. Na verdade, assim, a pessoa está começando, acho que ela tem que passar, antes de pensar em vender, em monetizar, em obter lucro, ela tem que passar por várias situações diferentes, que aquilo vai dar uma bagagem para ela, que vai ser muito rica depois para ela poder ter a experiência de vender. Porque às vezes eu vejo assim, uma precipitação, uma ansiedade nas pessoas em querer começar a vender, e às vezes passa por umas situações que, se ela já tivesse vivenciado antes, tivesse estudado, tivesse preparado, ela já chegaria com muito mais assim... autoridade, com muito mais confiança para poder trabalhar isso no seu dia a dia. Eu acho que a palavra seria aí segurança, sim, entendeu? Só que não dá também para protelar, ficar a vida inteira só no caderninho estudando e não ganhar dinheiro. Tem que pôr na prática. Tem que ganhar dinheiro.
tem que pôr na prática, tem que trazer tudo isso que a gente está conversando, todas essas questões assim. Não pode perder essa questão da monetização, não. Eu acho que tem que ter sim, mas tem que ter sim a mentalidade e tem que ter sim o fazer e o trabalhar, entendeu? Sim, tem que estar comprometida. Então acho que é isso aí por hoje, né? Senão a gente vai tem mitos e mitos aqui para ficar o dia todo. Nossa, tem. Dá para fazer o Mitos 2.0, né? Sim. O Mitos do Newborn 2.0. Mas eu acho que a gente conseguiu dividir uma parte 2 aí, depois. Os principais com o pessoal. E eu acho que o que tem que ficar hoje aqui desse bate-papo é o seguinte, cara. Nós somos a nova geração de fotógrafas newborn, assim como a televisão evoluiu, assim como os veículos, né, evoluíram, assim como tudo evoluiu, a fotografia newborn, ela evoluiu, ela não é um apanhado de poses, as poses fazem parte da fotografia newborn, sim, é lindo, só que na vida real ela só é uma parte, ela é uma das 5 partes que você faz. Sim, aí. Exato. No ensaio, beleza? Beleza. Então foi, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.